Na sua infância, Ângelo, você tá falando assim, ó, que ia lá, né, fazer aquela coisa de pegar fruta do vizinho, que a gente conhece ali do interior. Mas qual foi a atividade que mais te marcou na infância? O que mais você fazia fora a escola, aquela atividade fora da escola que mais te marcou? Cara, o futebol. O futebol. O futebol era o que mais me marcava, né? Apesar de não parecer, eu joguei futebol há muito tempo. Ponta direita? Não, era lateral esquerdo. Lateral esquerda. Eu cheguei há um tempo a jogar no... Eu sou do Campinense, lá na Paraíba a gente chama de Raposeiro, né? Mas eu joguei algum tempo no juvenil do principal rival, que é o 13, né? Então, eu joguei algum tempo no 13zinho. Era lateral esquerdo, a maior vantagem era a velocidade, eu sempre fui muito magro, então... Você era mais no estilo Denilson ou no estilo Euler? Bateu o vento, meu amigo, eu ia na inércia, né? Então ficava fácil. Jogava a bola e saia correndo atrás. Ficava fácil. Não era muito habilidoso, era mais de correr mesmo e lançar para a área. A lateral aquele era livre, lateral, né? lateral na raiz, né? Jogando aberto, jogando aberto. O que é que o lateral tinha que fazer? Tinha que correr, que chegar na ponta e cruzar. Pô, acabou. Era a função do lateral. Escola branco de lateral esquerda. Então assim, isso me marcou demais. E o outro extremo era o... E aí vai pro outro lado, que era o xadrez, né? Eu tenho uma história muito legal com xadrez. Eu aprendi xadrez com meu tio. E de uma hora para outra, na própria escola lá uma vez, eu lembro que um professor foi na sala de aula e disse, olha, nós precisamos montar um time de xadrez aqui para a Olimpíada. Tinha uma Olimpíada em Campina Grande, chamava Olimpíada do Exército, que era promovida na semana do Exército, aquela coisa toda. Nós precisamos montar uma equipe, a gente não tem gente para montar, a gente precisa juntar. Quem que sabe jogar xadrez aqui? Aí eu levantei meu dedo assim, Timidamente. Né? Timidamente, só sabia mexer as pecinhas lá, mas vamos lá. E aí comecei, né? E aí comecei a estudar xadrez, eu tinha livros e livros de xadrez, enfim. Depois tem uma empresa que é lá de Campina Grande, uma empresa de café, chama São Brás. E a São Brás me contratou, eu passei a jogar pela São Brás, né? Então, eu joguei muitos anos xadrez pela São Brás, cheguei a ser campeão paraibano de xadrez. Rapaz, Ainda tem até o recorte do jornal. Tem que estar no Lattes isso. Pois é. Mas aí, cara, eu acho que eu joguei tanto que bateu uma zica lá e enjoei de xadrez. Saturou. Saturei. E aí você foi falar assim, xadrez é muito fácil, vou estudar ventilação mecânica. Pois é, mais ou menos. mas assim, aí a gente entra noutra etapa que é a questão de ter caído na fisioterapia. Vamos chegar lá. Eu acho que vocês vão chegar lá. Vamos chegar lá. Inclusive tem uma pergunta aqui que ela vai ficar um pouco mais lá pra frente, né? Gente, vocês já estão vendo, o objetivo do podcast é exatamente esse. Quer conhecer Ângelo Roncalli, a trajetória de Ângelo Roncalli. A gente vai chegar em algumas histórias já que a gente quer ouvir. Vamos lá. Mas, Ângelo, o que fez uma criança que roubava caju, jogava futebol, jogava lateral esquerda do 13, que jogava campeão paraibano de xadrez, ir para a saúde? O que fez com que, ali, naquele processo da infância, adolescência, você olhasse para a área da saúde e optasse por ser fisioterapeuta? Já que você deu essa deixa, vamos levantar essa bola. Quero entender um pouco mais da sua adolescência, o que motivou você a buscar o curso de fisioterapia. Não sei. Essa resposta, porque eu também, minha resposta é idêntica. Vamos lá, deixa eu fazer uma pequena volta aqui. Semana passada, eu estava mostrando para minha filha um baú de coisa velha que eu tenho lá e tinha meus boletins, né? E aí a Clara pegou meu boletim, na época a última série chamava de científico, né? Era primeiro, segundo, terceiro científico, aí você terminava. A Clara pegou meu boletim do terceiro científico, aí disse, 4,5, pai. 4,5. Né? Só que aí é o seguinte, as outras notas eram, eu sempre tirei nota muito boa, 9, 10, enfim. Esse 4,5 foi um professor de biologia que eu tinha. Se ele estiver me escutando agora, não sei se está vivo ainda, chamava José Ribamar. E o Ribamar tinha um modo de ninguém tira 10 comigo. Era o mote dele. Mas 4,5 é sacanagem, né? Ninguém tira 10. Pô, mas 4,5... O cara era o que a gente chama de o cão chupando manga. Entendeu? E aí eu me ferrei com o Ribamar. 4,5. Mas aquilo me deu uma cutucada tão forte. Foi a primeira nota vermelha que eu terei na minha vida. Mas me deu uma coisa tão... que eu disse, eu tiro 10 agora. Eu vou tirar 10 no Ribamar. Meus colegas faziam. 10 no Ribamar. Cara,
eu estudei feito um maluco. E isso aí foi em quantos anos você tinha? E eu tinha Terceiro científico. 16 para 17. Tipo, acabando o ensino médio. Isso, acabando o ensino médio. E aí, cara, eu estudei pra caramba. A minha vida era derrotar o Ribamar. Né? E aí, quando a Clara disse 4,5, o pai disse, olha a nota seguinte, 10. Opa, primeiro 10. Primeiro 10. Ele não teve, eu cerquei o Ribamar de uma forma que ele não teve como tirar uma vírgula da coisa. Né? Então, isso me marcou muito. Eu nem lembrava mais, assim... Lembrei quando a Clara pegou o boletim. Mas, vê, até lá, meus objetivos eram tirar notas boas na escola. E eu acho que eu pensei tanto nisso, eu não pensei o que eu ia fazer depois. Não tinha, enfim. E aí, quando você me pergunta por que eu caí na fisioterapia, eu não sei. Até hoje eu não sei porque eu marquei aquele xizinho lá. Porque a minha outra opção foi engenharia mecânica. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Era Universidade Federal da Paraíba, era a federal, e Universidade Estadual da Paraíba. Então, você fazia os 2 vestibulares. E aí eu marquei engenharia mecânica na federal e fisioterapia na estadual. Não me pergunte por que eu marquei. E para engenharia tinha algum motivo? Eu gostava muito de matemática. Enxadrista. Eu gostava muito de matemática. Vou cair numa pergunta que eu tendo a repeti-la, que é: quais eram suas matérias favoritas durante a escola? Matemática e português, porque minha mãe era minha professora de português. Matemática e português. Estudei 3 anos com minha mãe. Se não gostasse, estava lascado, né? Não, e aí eu tirava onda na aula de todo mundo, na minha mãe eu ficava quieto, era um anjo. Os professores diziam, ele só não apronta na sua aula. Minha mãe não acreditava, ela vai acreditar no filho, né? Não, Aquelas mãe. Meu filho não. Né? Mas eu estudei 3 anos com minha mãe professora de literatura, de gramática, enfim. E eu gostava muito de português, sempre gostei, sempre li muito, até porque eu tinha um estímulo muito grande. Naquela época, o professor recebia um monte de livro em casa. Então, minha casa era repleta de livros. Tem uma coleção que era da editora Ática, a coleção Vagalume. Não sei se vocês famosa lembram. coleção Vagalume. Quem nunca leu o Escaravelho do Diabo? O Escaravelho do Diabo, o Mistério dos 5 Estrelas. A Ilha Perdida. Então, eu li aquilo ali tudo, cara, entendeu? E eu gostava muito disso. Então, matemática e português eram as minhas matérias preferidas. Sem falar os grandes escritores que o Nordeste tem, né? Sim, sim. Eu, até hoje, consumo muito Ariano Suassuna. Ariano. Incrível. Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa. Se você ler Vidas Secas de Guimarães, é fantástico. Viventes das Alagoas. Né? Então, ele fez a lição de casa em casa, né? Literalmente. Basicamente era isso, né? Pois é. E aí marquei fisioterapia. Só que aí teve uma coisa interessante, né? Eu sempre quis ser muito independente. E eu queria trabalhar. E meu primeiro emprego foi num banco. E aí tem uma história interessante também, que acho que vale até a pena contar. Eu cheguei eu tinha um amigo, na realidade, que já trabalhava nesse banco, é um banco que não existe mais, chama Banorte. E aí eu falei para ele, olha, quero trabalhar. Eu disse, cara, vai lá no banco, fala com o Vanderlei, né? Você gosta de jogar bola, o Vanderlei adora bola, a gente tem um racha lá no banco. E aí você vai lá, fala com ele e tal, beleza. Fui falar com o tal do Vanderlei. Fala que você é lateral do 13 que ele te contrata. Só que eu tinha 17 para 18 anos. Quando eu cheguei lá, o cara olhou para mim, aí disse, não, tudo bem, mas vamos deixar seu nome aqui, qualquer coisa eu lhe chamo. Eu saí dali decepcionado, né? E aí, no dia seguinte, eu estava em casa, minha mãe chegou do trabalho, eu desci para abrir o portão para o carro entrar. E quando eu olho, quem está na calçada no ponto do ônibus? O tal do Vanderlei. Aí eu olhei assim, disse que é ele mesmo. Aí ele olhou para mim, eu disse, opa, tudo bem? Ele disse, rapaz, tudo bem, você mora aí? Mora, bicho, eu moro aqui na outra. Aí começou aquela coisa. E mudou totalmente. Aí ele disse, bicho, vá lá no banco. Vá lá no banco para a gente ver o que é que pode fazer por você. É uma coisa meio do destino. E aí eu terminei caindo e realmente comecei a trabalhar em banco. Foi o primeiro emprego, né, 18 anos, caixa de banco. Naquela época, a caixa de banco tinha status. Sim. Né? E como o banco mudava muito, meu horário, fisioterapia era diurno, eu terminei trancando o curso de fisioterapia. Engenharia mecânica eu nem fui umas vezes e deixei para lá. Em que período, só pra gente saber? Primeiro assim, de cara? Você prestou o vestibular, passou nos 2, entrou nos 2. Entrei nos 2. Engenharia mecânica no primeiro eu tranquei. Já logo de cara, já não é isso aí. Não. Pegou um cálculo ali, bateu. Apesar de gostar de matemática, pegou um cálculo porque não existia mechanical power ainda. E aí eu comecei na fisioterapia. Acho que eu estava no 3º período de fisioterapia.
quando eu não tive mais como conciliar os horários. Eu tranquei o curso. Preciso trabalhar, vou trabalhar. Só que aí, o que acontece? Nesse ínterim entra o Fernando Collor como presidente da República. E foi aquela quebradeira toda, né? E o banco começou a botar muita gente para fora. E era um clima muito chato, e vocês não imaginam a competição que é dentro do ambiente bancário, né? Então, assim, os caras falava mal um do outro, porque se for demitido é o outro, não é você. E o clima ficou tão pesado que eu cheguei pro gerente, o mesmo Vanderlei, falei, Vanderlei, cara, se você for pôr alguém para fora, me ponha. Você tá ficando doido? Eu sou solteiro, eu não tenho família, tem um monte de cara aí que tem família. Então, na hora que você tiver que botar, que eu sei que você vai botar, porque todo mês sai a lista negra do banco, na hora que tiver que botar alguém para fora, me coloca. E aí, realmente, eu saí do emprego. Saí do emprego e aí bateu aquela coisa. E agora? O que eu vou fazer? Nesse meio termo, surge o meu primeiro filho. Né? Então, eu tinha uma namorada e houve um percurso, uma coisa ali, aquilo, ela engravidou. Eu vou começar a usar esse nome agora, percurso. Não, ele é muito mais elegante. Não é? Vamos fazer um percurso? Tive um percurso. E aí, agora é outro papo, não posso ficar sem trabalhar. Sim. Primeiro eu não queria ficar... Ô, Vanderlei, agora eu tenho família, Vanderlei. Encontrou o Vanderlei saindo de casa. Vanderlei, você não pode dar uma repensada? E aí, o que acontece? Tinha um cara que era gerente de uma concessionária da Mercedes lá em Campina Grande, Mercedes não carro, Mercedes caminhão, que era meu cliente no banco, gostava muito de mim. Quando ele soube que eu tinha saído do banco, ele me ligou, procurou meu número de casa, não tinha celular na época, né? Ligou para casa e deixou um recado com a minha mãe que eu fosse na Candesa, que era o nome da concessionária. Eu fui contratado. Mas era aquele emprego, né, de, poxa, você está ali durante o dia, você trabalha manhã e tarde, você está ganhando ali um salário mínimo e meio. E aí eu disse, não vou ficar sem estudar. O único curso que me chamava a atenção, que dava para fazer no período noturno, era Direito. E aí eu comecei a fazer Direito. Você vê, engenharia mecânica e fisioterapia e Direito. E eu comecei a fazer Direito. Só curso tranquilo, né? Só. Lá também? Na Universidade Estadual, lá em Campina Grande ainda. E aí, fui cursando Direito, e um belo dia, me caiu uma ficha, assim, sabe? Tava no trabalho, me lembro quando hoje, tava no trabalho e disse, não é isso que eu quero. Estudei pra caramba, minha mãe pagou escola boa pra mim, eu tô aqui ganhando um salário mínimo e meio. Não é. Cheguei no gerente e disse, minhas contas. Primeiro eu falei com minha mãe, mãe, você me sustenta aí por mais um tempo? Claro, meu filho. Beleza. Saí do emprego, voltei para casa, agora eu vou voltar para a faculdade. E aí eu fui reabrir meu curso, que estava trancado. Quando eu chego na faculdade, me lembro até do nome da pessoa, seu Zé Valdevino, que era o responsável. Seu Valdevino, eu vim reabrir meu curso. Aí, você está jubilado. Na época tinha jubilamento ainda. Você está jubilado. Vai ter que fazer vestibular de novo. Você vai ter que fazer vestibular de novo. Quanto tempo jubilava na época? 3 anos. 3? Nossa, era mais rápido. 3 anos. Você está jubilado? Não, pelo amor de Deus. Eu acabei de sair do emprego para voltar para o curso. Resultado, eu fiz uma choradeira miserável, né? Derramei lágrimas em cima da mesa do seu Valdevino. Eu acho que eu enchi tanto Fez o uma saco cena. dele, Fez uma cena. que ele olhou para mim e disse, olha, peraí, eu vou dar um jeito na sua vida. Eu vou conseguir encaixar. Agora tem uma coisa. Se você perder um semestre, você está fora. Não se preocupe, não. E aí eu consegui voltar para o curso de fisioterapia. Pergunte não que eu tirei 10 com o José Ribamar. Sabe o que ele fez? Ele ligou pro Ribamar e falou assim, e aí, volta ou não volta? Não, o menino tirou 10, bota para dentro. Vou colocar. E aí foi tocando os dois.